Olá, seja você aluno, aluna ou profissional, seja muito bem-vindo ao canal de Jari. Nesta aula, nós iremos lançar o desenho de nossa cobertura, formada por pilares treliçados, e a nossa treliça de cobertura, no caso no software F2, desenvolvido pelo Luiz Fernando Marta, da PUC do Rio de Janeiro. E a partir do software F2, iremos gerar os diagramas de esforços normais, de onde iremos obter os esforços axiais máximos de compressão aplicados nos bandos e nas diagonais. E depois iremos também, através do F2, gerar as deformações horizontais no nosso galpão e verificar se este vai precisar ou não de travamento em X, por exemplo, único, ou travamento em X duplo, para poder conter, no caso, esse deslocamento horizontal e não deixar com que o deslocamento horizontal esteja acima do limite estabelecido por norma. Tem muita coisa boa para ver nessa aula com relação a travamentos, diagrama de esforços normais e o próprio, no caso, de deslocamentos horizontais do galpão como um todo. É uma aula muito riquíssima e base para poder fecharmos o cálculo, as deformações, para então adentrarmos próximas aulas no dimensionamento propriamente dito do banzo e da diagonal do nosso pilar treliçado e assim fecharmos o nosso pilar do galpão. Assim, vamos dar início à nossa aula de hoje. Galpão tipo 1, aula de número 9. Cargas e deformações dos pilares treliçados. Item 1. Apresentação do galpão. E a planta baixa, outrora já mostrada nessa playlist, onde eu trago apenas a planta baixa de cobertura. É uma das 3 plantas obrigatórias que você deve trazer no galpão. Planta baixa de cobertura, onde você mostra as treliças, servindo de apoio para as terças de cobertura, foram objetos de mencionamento na aula de número 7. Eu irei trazer uma errata, pois o travamento correto para as coberturas, elas seriam aplicados, no caso, aqui na horizontal, ou seja, travando, contendo, no caso, os flanges comprimidos. E não com mão francesa por baixo, como havia mostrado na aula 7 e início da aula 8, graças à observação do Flávio Osti, colega engenheiro civil Flávio Osti, que nos lembrou que caso não haveria alguma coisa errada, e sim, eu havia trocado no caso. Quando eu uso a norma 14762, salvo no Excel, no caso, e no livro, está tudo certinho, no livro de estruturas metálicas pela editora Oficina de Texto, está tudo certinho lá também. Salvo no Excel e no livro, não é tão difícil. Eu, que venho da norma 14, NBR 14 de 84, NBR 8800 de 2008, eu costumo trocar para o uso das fórmulas de NEx e NEy, os valores de lambda, no caso, lambda x e lambda y. Enfim, eu vou trazer uma errata e mostrar direitinho, mas por hora, só fique ciente que o travamento correto, a planta correta para travamento, no caso das terças de cobertura, seria essa, travando horizontalmente. Aqui você pode economizar. Eu coloquei um travamento a cada 2,5 metros. Iremos reduzir o L, no caso, o comprimento de 5 metros, travando a 2,5 metros. Iremos gerar um LBX de 2,5 metros e não mais utilizar os 5 metros de dimensionamento. Iremos travar na metade do comprimento da terça. E ao invés de travar em todos os vãos, você pode travar tipo entre 2 terças, não trava nada. Entre 2 terças, pula uma e vai economizando esse vãozinho. Pois o que interessa é você garantir que todas as terças estejam com seus flanges comprimidos. Essa é uma forma de economizar. Numa cobertura bem mais ampla, essa economia parece surtir bastante efeito. Imagine vários cotocos, cerca de 1 metro e pouco, quase 2 metros no caso de travamento aqui, ao longo de uma planta muito mais ampla, do supermercado, uma indústria. Uma forma de economizar é essa de você pular e travar apenas, no caso, o mínimo necessário. Aqui o corte, nunca se esqueça de trazer pelo menos 2 cortes, um corte A, um corte BB, nunca se esqueça. Sempre é necessário trazer no mínimo 2 cortes por planta baixa. Aqui a planta baixa, no caso do topo de pilares, você mostra, no caso, as colunas. Como as nossas colunas, eu irei mencionar as colunas que serão objetos de nossa aula, serão as colunas, no caso, intermediárias. Eu trouxe a achurazinha aqui. As colunas, no caso C1, elas irão absorver a maior parte do esforço, no caso. Elas terão que absorver o esforço de vento horizontal, no caso, contribuinte, a partir, no caso, de uma área de influência formada por
5 metros sobre 2, mais 5 metros sobre 2. Ou seja, 2,5 metros de um lado, mais 2,5 metros do outro. 5 metros no total de carga de vento total atuando sobre a coluna, caso intermediária aqui. Para a coluna de extremidade, vamos ter apenas uma influência de vento de 2,5 metros, caso atuante sobre a coluna no caso de extremidade. Eu poderia chamar C1, C2, C3, C4, C5, C6, como a gente chama de concreto armado, por exemplo. Mas se quiser dimensionar uma coluna só, como vou mostrar aqui, e repetir esse dimensionamento para as demais, fazer com que todas elas fiquem iguais, pode chamar tudo de C1 também. Aqui, a princípio, eu não poderia chamar todas as colunas de C1, por quê? Essa coluna ela vai ter um detalhamento diferente, ela vai receber aqui, no caso, as vigas, uma viga de cada lado, uma viga V1, uma viga V2, por exemplo. Aqui, essa coluna, ela vai receber apenas a viga em no caso, de um lado, no caso do pilar treliçado. Então, a coluna C1, ela não pode ser chamada como eu chamei a C1 intermediária. Então, a coluna intermediária vai ter um detalhe, no caso específico, para receber duas vigas, uma de cada lado, e a coluna extremidade vai receber apenas uma viga. Então, só pelo fato do detalhamento ser diferente aqui, pegada de pilares, chaparias que vamos criar para essa coluna vai ser diferente dessa outra coluna de extremidade. Então, sempre observe se elas não forem perfeitamente idênticas em relação a chaparias, furações, soldas, você não pode mais chamar as colunas com o mesmo nome. Então, o correto seria chamar C1, por exemplo, talvez as colunas de extremidade C1 e a coluna intermediária de C2. Por mais que você use o mesmo pilar, vamos dimensionar apenas essa coluna intermediária, você pode repetir ele, o mesmo pilar. Mas se ele tiver um detalhamento diferente, uma furação mínima sequer diferente, uma capa diferente, você não pode mais chamar tudo de C1. Eu simplifiquei por ser uma aula aqui no YouTube, aqui no canal com vocês. Eu chamei tudo de C1 para a gente calcular apenas uma coluna e ficarmos livres do dimensionamento direitinho da coluna do nosso galpão. Além dessas plantas, como eu falei, traz também a planta no caso de locação das chapas de base. Aqui é apenas uma legenda que eu trouxe para indicar como é que eu chamo. As cargas laterais de vento, eu trago elas, no caso, aplicadas, eu chamo de, digamos assim, a parte frontal do galpão, vou trazer aqui o outro vento, a parte frontal do galpão, eu refiro sempre no caso, a carga de vento aplicada na maior inércia do pilar. Os pilares estão, no caso, com maior inércia nessa direção. Indiquei um pilar como forma de I, ou H, ou CS, coluna soldada, como você desejar. Apenas indiquei formato de I, que é mais fácil de representar a maior inércia e menor inércia. Mas lembre que o nosso pilar ele é formado por, caso, banzos diagonais. Ele não é formado por pilar em I ou H, nada disso. Apenas mostrei o pilar em I aqui para elucidar, fica mais fácil de elucidar. Então sempre coloque a maior inércia do pilar, no caso, voltada, no caso, para os ventos frontais, que eu chamei aqui vento frontal, ele vai estar atuando de forma tal que ele vai sobrecarregar, no caso, nessa direção, o menor número de pilares, que seria o mínimo 2. Então, o mínimo 2 de pilares vai ser sobrecarregado nessa direção, enquanto que nessa outra direção eu vou ter vários pilares, um ajudando o outro. Só que eu posso trabalhar com a menor inércia, um pilar voltado para a menor inércia para o outro, porque eles vão estar se ajudando uns aos outros. Aqui eu posso ter 3, 4, 5 pilares no galpão, dependendo do comprimento do galpão. Então eles se ajudam entre si. Então aqui você sempre coloca a menor inércia, no caso, perpendicular, e um ajudando o outro. Enquanto que na direção do galpão, onde você só pode colocar 2 pilares, nunca se esqueça, sempre coloca a maior inércia do pilar voltada, no caso, para essa direção, esse pórtico, onde você só pode contar com 2 pilares. E só contando aqui no caso com 2 pilares, por exemplo, para essa faixa de vento que será aplicada pelo vento frontal, então eu chamo de carga de vento frontal aquela aplicada, no caso, na região principal, que seria a região voltada para a maior inércia do pilar. E a carga de vento a carga de vento lateral, eu chamo aquela carga de vento, no caso, aplicada, onde você vai ter vários pilares ajudando uns aos outros e voltados com menor inércia um para os outros. Dessa forma que eu chamo. Eu sei que a frente do galpão seria essa, com 12 metros, a lateral do galpão seria essa com 10 metros, mas eu chamo carga de vento frontal aplicada, no caso, onde eu tenho pilares apenas dispostos 2 a 2, menor número de pilares para receber maior carga de vento e voltados com maior inércia. E onde eu tenho os pilares com menor inércia, eu chamo de, no caso, cargas laterais de vento. Então, frise bem, cargas frontais nessa direção, cargas laterais
nessa outra direção. Caso eu venha precisar fazer chamada desses nomes, carga frontal, carga lateral, eu criei esse slide para a gente não esquecer. 2. Item 2, combinações de carga, no caso, sobre o pilar. Direção frontal. Aqui começamos uma parte em que você pode se enrolar e cometer algum erro. Então, tenha muito cuidado quando for montar essa parte da memória de cálculo, de calcular a área de influência de cada vento em cada região frontal e lateral do seu galpão. Então, carga de vento, no caso, carregamento por área, carregamento nominal. O nosso vento, no caso, para a faixa de altura de 0 a 5 metros. A gente tem carga de vento para uma faixa de 0 a 5 metros e outra faixa de vento de 5 a 7 metros, como evidenciamos na aula anterior. O vento, no caso, foi calculado com uma carga de 91,43 kg por metro quadrado. Transformei aqui, no caso, em kilonewtons por metro quadrado. Vide slide 33, aula 88. Aqui está certinho, 91 multiplica por 10, você vai ter 914,3, dividir por 1000, 0,9143. Sempre fique atento às transformações de unidades para não cometer erros. Aqui o vento para a faixa de 5 a 7 metros foi o vento calculado com 96,37 kg por metro quadrado. Lembrando o sinal negativo, que são cargas de vento, no caso de sucção, no caso voltadas para cima. E de slide 34 da aula 8. Vou ter aqui direitinho o número do slide para você ir e voltar lá, no caso, pontualmente na aula 8 e saber onde está, onde foi encontrada essa carga de vento de 0 a 5 metros e de 5 a 7 metros. Uma vez lá com as cargas de vento, no caso calculadas em quilos por metro quadrado, agora iremos transformar essas cargas em cargas lineares. Como é que a gente faz isso? Eu tenho uma carga de vento atuante em quilos por metro quadrado. Então, 91,43 kg por metro quadrado, carga de vento, no caso, atuante dentro de uma altura de 0 a 5 metros. Para uma faixa de largura, como eu falei e evidenciei, nosso pilar central, ele vai pegar uma carga de vento referente a 2,5 metros de um lado e 2,5 metros do outro. Seria 5 metros dividido por 2 de um lado, mais 5 metros dividido por 2 do outro. Ele pega a maior parte, no caso, da área de influência de vento, o nosso pilar central. Aqueles C1, todos são C1s, mas o pilar central ele pega 2,5 mais 2,5, 5 metros de largura. Então, essa seria a largura somatória de 2,5 metros de um lado, mais 2,5 metros do outro. Esse 0 a 5 metros é a altura, no caso, cálculo da faixa de vento. Aqui seria a largura de influência. Quando eu multiplico a largura de influência pela minha carga em quilos por metro quadrado, eu vou encontrar naturalmente uma carga linear, quilos por metro. Agora sim eu encontrei uma carga linear aplicada sobre o nosso galpão, sobre o nosso pilar. Imagina o pilar como se fosse uma viga. Você vai ter agora uma carga distribuída em quilos por metro. Antes eu tinha uma carga em quilos por metro quadrado, multipliquei pela largura de influência, ou faixa, no caso de influência, e encontrei a carga efetivamente falando em quilos por metro linear aplicada sobre o nosso pilar. Aqui uma boa carga para você ter uma referência, saber se está pesando muito a mão ou não. 400, 500, 600 quilos por metro são cargas habituais para você encontrar, no caso, em pilares sujeitos a essas cargas de vento de 40 metros por segundo, por exemplo. Então, fique de olho nessas boas referências que eu vou passando nas aulas. Então, vamos botar aqui de 300 a 600 kg por metro, uma boa carga de vento aplicada no pilar. Caso encontre aqui 1 tonelada por metro, 1,2 toneladas por metro, opa, alguma coisa pode estar errada na sua carga de vento. Volte, recalcule a carga de vento e veja direitinho. Veja como é que lá atrás, quando você começa a usar a isopleta, definir a carga básica de vento, todas aquelas características, veja como é se você cometeu algum erro lá atrás e pesou muito a mão, como é que isso vai acumular. Vai chegar aqui, vai descarregar tudo no pilar, vai ficar uma obra super antieconômica. Então tenha muito cuidado com as referências que eu estou utilizando aqui. Esses números são boas referências, bons balizadores. E de 5 a 7 metros, mesma coisa. Pegamos a carga máxima de vento que nós encontramos, multiplicando lá por 1,1 na aula anterior. Vamos multiplicar pela faixa de largura, ou largura, no caso de influência da carga de vento, 5 metros, e encontrar 481,85 kg por metro linear, carga de vento aplicada no eixo, na altura, perdão, de 5, na faixa de 5 a 7 metros. Aqui eu chamo de Q2 e Q3, porque são as nomenclaturas da norma, no caso, para a carga de vento. Quanto maior a distância, no caso, entre pilares, né? Aqui eu tenho um pilar distante 5 metros um do outro. Quanto maior essa distância, no caso, maior vai ser a faixa de vento por um pilar.
Então, não se engane, quando você aumenta para 6, para 7 metros a distância entre pilares, você aumenta, no caso, a carga, no caso, carregamento linear em quilos por metro aplicado sobre o seu pilar de carga de vento. Então, 5 a 6 metros no máximo, você vai ter um galpão econômico. Acima de 6 metros, começa a ficar antieconômico. Combinações de cargas agora por metro linear, no caso ponderado, combinação para a faixa de altura 0 a 5 metros. Aqui seria agora ponderando a carga, você vai ter 1,4 vezes a nossa carga em quilonewtons por metro, encontrando 6,4 quilonewtons. Aqui ponderando a carga de 5 metros, no caso de altura, vou ter aqui ponderado. Agora multiplicar 1,4 vezes 4,82, encontrando 6,75 kN por metro. Então, essa é a nossa carga em kN por metro ponderada para a faixa de 0 a 5 metros. E aqui, no caso, 5 a 7 metros, a nossa outra carga por metro linear, no caso em quilonewtons, no caso por metro linear, no caso já ponderada. Então, as duas cargas ponderadas para as faixas de 0 a 5 e 5 a 7 metros. E aqui continuam as combinações de cargas concentradas, caso ponderadas. Iremos agora calcular a carga concentrada já ponderada para faixas, caso a cada 1 metro, por exemplo. Como nós temos os nós espaçados a cada 50 centímetros, poderíamos calcular as cargas, no caso, por metro linear, transformá-las em cargas concentradas a cada 50 centímetros, por exemplo, multiplicando por 0,5. Mas aqui iremos aplicar cargas por metro. A cada metro, uma carga concentrada ao longo de todo o nosso pilar. Uma outra forma. Então, transformando a carga por metro linear em várias cargas concentradas, note bem, nós temos uma treliça, pilar treliçado. Ele não vai receber a carga por metro linear. Nós não podemos aplicar cargas, no caso, nos banzos. Então, eu vou aplicar essas cargas apenas, no caso, nos nós. Como eu tenho um nó a cada 50 centímetros, eu poderia aplicar aqui um nó, transformar essa carga por metro linear numa carga a cada 50 centímetros, multiplicando por 0,5. Mas iremos multiplicar aqui por 1 metro, para não ficar tantas cargas ao longo do pilar. Então fica a seu critério se multiplicar por 0,5, porque eu tenho os nós a cada 0,5 metros de altura, ou, no caso, vezes 1 metro, que você vai ter uma carga, no caso, equivalente a cada metro de altura da sua coluna, você vai aplicar uma carga. Então, em cada nó, caso pulando de 2 em 2 nós, você vai ter uma carga concentrada de 6,4 kN. Então, por ser uma treliça, se fosse uma viga de alma cheia, um pilar, por exemplo, uma coluna soldada, de alma cheia, um perfil H, um perfil HP, eu poderia aplicar essa carga, no caso, distribuída. Mas por ter uma treliça, eu prefiro aplicar nos nós. Preferir. Eu aplico nos nós porque eu não posso aplicar nada, no caso, nos banzos. Então, aplico a carga nos nós e vamos gerar o diagrama de esforços normais a partir das cargas aplicadas nos nós. E para, no caso, a altura. Nossa altura de vento certinha não é de 5 a 7 metros, é de 5 a 6,2. Eu coloquei 5 a 7 metros na aula anterior, como bem falei. Você pode arredondar esse valor, não pode arredondar para baixo, mas para cima pode arredondar. O período de vento vai estar um pouquinho mais conservador, o resultado final, no caso. Mas a nossa altura certinha lá no galpão, ele termina lá com mira com 1,2 metros. O pilar termina com 5 metros de altura, a cobertura continua e tem 1,2 metros, no caso, a altura ali da nossa treliça de cobertura. Então, a partir de agora, como vou aplicar as cargas finais, já no F2, vou calcular direitinho. De 5 a 6,2 metros, eu vou ter aqui uma altura de 1,2 metros sobre o pilar. Então, aplicando essa carga, eu vou ter 0,9, seria a primeira altura dentro desse 1,2. 5 a 6,2, eu vou ter 1,2 metros. Dentro desse 1,2, eu vou ter 90 centímetros de altura inicial da nossa treliça de cobertura, que eu mostrei lá na aula de treliça de cobertura, e uma outra altura de 0,3. Compondo as duas, vai dar 1,2 metros. Então, nada mais do que 0,9 mais 0,3, a altura total da nossa treliça de cobertura, que é igual a 1,2. Então, 0,9 é a altura inicial ali da nossa treliça de cobertura, e 0,3 é a altura final até a cumieira. Então, apliquei aqui uma carga, multipliquei por 0,9, depois por 0,3. Essa carga por metro linear, quilonewtons por metro linear, cuidado. É a carga referente, ela é um pouquinho maior do que essa, porque a carga referente é a altura de 5, no caso, a 7 metros de altura. A gente encontrou. Essa cargazinha menorzinha, 6,4, pois é a carga final que encontramos ponderada para a altura de 0 a 5 metros. Quanto maior a altura, é normal, é natural que você vai encontrando cargas maiores.
Então, vezes 0,9 vezes 0,3, encontrei 6,08 e 2,03. Então, eu tenho aqui 3 tipos de cargas, no caso, típicas, para aplicarmos em nosso galpão, como iremos ver agora de forma mais elucidada e mais clara. Aqui nós temos, então, a nossa treliça. Note que eu apliquei, nossos nós estão espaçados a cada 50 centímetros, a cada 0,5 metros. Eu optei por aplicar uma carga a cada 1 metro. Você pode voltar no slide anterior, multiplicar por 0,5 e aplicar uma carga, no caso, em cada nó. Problema. Apliquei uma carga a cada 1 metro. Eles ficam dentro, porque somando de 2 em 2 vai dar 1 metro também. Então, 6,4, todos os nó. 0 a 5 metros de altura, com o nosso pilar, 6,4 de carga em cada nó. Aqui, como eu falei, 90 centímetros é essa altura inicial da treliça de cobertura, com 6,08, e a cumieira 2,03. Aquela carguinha final, como eu expliquei, por 0,3. A altura final, 1,2 menos 0,9 me dá 0,3, em que eu multipliquei para poder encontrar esse 2,03. Então, só reforçando o que eu falei e ampliando aqui para poder visualizar melhor na sua tela. 1 metro a cada 1 metro de altura, fixei assim um nó a cada 1 metro. Eu apliquei uma carga concentrada ao longo do pilar. Aqui no início da nossa cobertura, a treliça de cobertura, nós temos 90 centímetros de altura no início da nossa treliça de cobertura. E encontramos 6,08. E aqui no finalzinho, 2,03. Com esse 1,20 menos 0,9 seria 0,3 metros de altura. Então nós temos aqui 6,75. Só para reforçar, vezes 0,9, encontramos 6,08. E, de novo, aquele 0,3, que é resultado dessa subtração, encontrando 2,03 kN. Então, dados do slide anterior, reforcei aqui, junto com o desenho, para você entender. Lembrando que no F2, nunca se esqueça, por se tratar de treliça, sempre coloque nós, coloque essas rótulas. Se eu não colocar as rótulas, ele vai ficar como uma rótula fixa, estaria... não vou dizer que estaria errado, mas coloque, quando trabalha com treliças, vamos trabalhar com as rótulas para gerar apenas os esforços normais, direitinho, não ter problemas. Outro tipo de esforço, como momento fletor, ou o que quer que seja. Vamos trabalhar com esforços normais. Então, desenhe uma treliça no F2, definir os espaçamentos, coloque as rótulas para indicar que nós temos aqui esforço nulo, no caso, no encontro da diagonal com montante, banzo, todos se encontrando no mesmo nó. Ali não vai ter geração de momento fletor nenhum. Combinações de cargas concentradas, únicas, vou ter aqui ponderadas, como abreviado. Para a faixa de 0 a 5 metros, 6,4 é nossa carga por metro linear. A carga única. Estou transformando a carga, no caso, aqui uma outra forma. Você pode fazer como eu fiz ali atrás, multiplicar a cada 1 metro, enfim, encontrar as cargas concentradas. Ou você pode voltar com aquela carga, no caso, a carga, no caso, linear, em kN por metro, multiplicar, no caso, pela altura total do pilar de 5 metros, não é mais a largura, seria a altura total do pilar, e encontrar a carga concentrada bem no meio do pilar. É uma outra forma de você lançar a carga. Ou você multiplica, no caso, por 1 metro, transformando uma carga concentrada de 6,4 a cada 1 metro de altura, a carga concentrada horizontal, ou você volta naquele slide da carga, no caso, da transformação de metro linear para carga concentrada, multiplica por 5 e encontra uma carga concentrada, grandona, única, e aplica bem no meio do pilar. Isso serve para galpão, pilar, o totem que nós fizemos. É uma outra forma. Os resultados são os mesmos. Para a faixa de 5 a 6,2, eu poderia fazer a mesma coisa. Eu poderia aplicar, no caso, multiplicar por 1,20, que é a altura final que restou aqui do nosso galpão, então, em termos de altura, e encontrar uma carga concentrada única, aplicar bem no meio, no caso, ali do final do pilar até a cumieira da treliça de cobertura. Vou mostrar isso aqui no desenho. Então, eu posso multiplicar, no caso, por 5 metros, que é a altura do pilar, e encontrar uma carga bem grande aqui, única e aplicada bem no meio do pilar. Quando você encontrar essa carga única, não aplique a carga no topo nem na base, aplique no meio. Você transformou aquela carga, no caso, multiplicou por 5 metros e consolidou tudo numa carga só. Aqui fica complicado eu aplicar uma carga aqui no meio da altura, entre 0 e 1,2, que é a nossa altura da cumieira.
Então eu fico um pouquinho mais conservador. Eu coloquei essa carga de 8,10 aqui nesse primeiro nó. Ela fica distante um pouquinho, 0,6 seria o meio, 1,2 de altura, 0,6 seria o meio. A carga teria que ser aplicada aqui no meio, bem no nossa diagonal. Não é legal. Isso vai gerar muito fletor na fitu. Então você volta um pouquinho mais para cima, sobe 0,3 e aplica aqui no primeiro nó, vamos assim. Então, outra forma de você aplicar a carga, ao invés de aplicar em cada metro, ou a cada 50 centímetros, como eu falei, você pode definir a cada 50 centímetros, cada 1 metro. Você pode vir e aplicar uma carga única, como está mostrado aqui. Eu prefiro aplicar uma carga em cada nó. Eu vou, digamos assim, vou entendendo melhor o que eu estou fazendo, para não gerar erros, e vou refletindo ao longo do projeto, ao longo do desenho. Transformar tudo numa carga concentrada só é uma outra forma, deixo para você discernir. Estou aqui só mostrando um zoom, no caso, uma vistazinha ampliada do que nós fizemos aqui, no caso, na quina do nosso galpão, e o que nós fizemos, no caso, aqui no meio do galpão. Lembrando que essa carga tem que ser aplicada, no caso, eu multipliquei por 5 metros, que é a altura do galpão, eu aplico essa carga bem no meio, a 2,5 metros. Se aplicar essa carga consolidada no topo, vai ficar muito, muito conservador, não é correto. Então, você apenas multiplicou Imagine uma viga deitada. Você multiplicou pelo comprimento dela e transformou numa carga distribuída. Pegou aquela carga linear, metro linear de quilonewtons por metro, multiplicou pelo comprimento total da viga e encontrou uma carga concentrada. Pode usar a viga como um exemplo elucidativo para o entendimento desse slide. Uma vez lançadas as cargas, vamos ver aqui as combinações de cargas sobre o pilar, a direção lateral. Então, aplicamos as cargas na direção frontal. Na direção lateral, também devemos aplicar as cargas. E na direção lateral, nós temos não mais 5 metros de influência para aqueles pilares de extremidade, mas sim 6 metros. Lembrando que nossa largura do galpão tem 12 metros. Então, a carga lateral, por isso que eu falei, se lembre do termo carga frontal e carga lateral, como eu aplico no nosso galpão. Então, 6 metros seria a faixa de influência, no caso, horizontal, no caso, referente à carga de vento lateral. Vai ter 6 metros para um pilar, 6 metros para o outro. Somando 6 com 6, vai ter 12 metros como largura total. É a mesma coisa, são as mesmas cargas de 0 a 5 metros. Só estou multiplicando por outra faixa de largura para computar a carga agora se aplicada na horizontal, digamos assim, na parte horizontal lateral do nosso galpão. E de 5 a 7 metros, mesma coisa, apenas multiplicando por 6 metros, que é a faixa de largura, e encontrando uma carga por metro linear, no caso, equivalente. Então, quanto maior a distância, mais uma vez, né, maior a faixa de vento, né, sobre um pilar. Faixa de largura, faixa de domínio. Então, aqui, transformando agora para uma carga ponderada, multiplica por 1,4, e você vai encontrar a mesma carga, no caso, em metro linear, só que agora ponderada. Apenas ponderamos a carga do slide anterior. Encontramos uma carga por metro linear no slide anterior e aqui ponderamos. E, de mesma sorte, vamos ponderar na faixa de 5 a 7 metros a carga também por 1,4, encontrando a carga ponderada equivalente. O mesmo passo a passo da carga frontal. Só estamos computando as cargas, no caso, por metro linear, concentradas, na faixa lateral agora do galpão. Para efeitos de carga concentrada, a mesma coisa. Você multiplica por 1 metro, por exemplo. Você vai encontrar uma carga em cada nó a cada 1 metro. E também aqui multiplica também por 1 metro. E vai, no caso, perdão, aqui seria 0,9 e 0,3. Caso, mesmo passo a passo que fizemos para a carga frontal, eu estou aplicando para a carga lateral. A única diferença é que as cargas aqui são maiores, porque a influência não é mais de 5 metros. A faixa de influência agora do vento é de 6 metros. E mais uma vez, transformando uma carga concentrada única. Você pode multiplicar tudo por 5 metros, que é a altura total do pilar. Você calculou a faixa de vento por metro, no caso, ao longo de 6 metros de influência de vento. Agora, se você multiplicar tudo pela altura do pilar, vai encontrar uma carga concentrada única, como fizemos para a carga de vento, no caso frontal. De mesma sorte, aqui você pode multiplicar tudo por 1,2 e também encontrar uma carga única, concentrada única
aplicada na lateral do galpão. Aqui você teria então a lateral do galpão. Você vai ter um pilar treliçado visto de lado, o outro pilar central visto de lado. Esse nosso pilar é o nosso objeto de estudo. E o outro pilar aqui também visto, no caso, não é visto de lado, agora vista frontal no caso, né? Não está visto de lado, está vista frontal dos pilares, vista lateral, vista de lado do nosso galpão. São as cargas, no caso, laterais. Encontramos as cargas frontais, agora são as cargas laterais de vento. Aqui tenha muito cuidado em relação a, mais uma vez, a distância. Se eu multipliquei por 5 metros, eu aplico uma carga única concentrada aqui, uma distância de 5 metros sobre 2, igual a 2,5 metros. Então, resumir tudo numa carga concentrada só. E aqui em cima, é complicado trazer aqui a treliça, aplicar a carga e tal. Eu costumo desenhar aqui um paredão, utilizando o mesmo perfil do banzo, eu estendo aqui um pouquinho, e faço apenas um cotoco, porque aqui eu não tenho treliça. Aqui eu estou vendo, no caso, o galpão, as treliças estão, no caso, entrando, no caso, ou saindo da sua tela. Então elas estão aqui, entrando na sua tela, temos uma treliça nessa posição, sobre esse pilar, outra treliça aqui, outra treliça, são 3 treliças, entrando e saindo, digamos assim, da sua tela. Então, como eu não tenho uma treliça aqui, eu crio um anteparo. É uma forma, eu crio um anteparo de 1,2 metros de altura, na metade dele, 0,6, eu aplico a carga concentrada, no caso, resumida, no caso, lateral, da altura de 5 a 6,2 metros. Estou aqui só mostrando, elucidando, nosso pilar treliçado, aqui tendo uma vista frontal, você está vendo agora uma vista frontal do nosso pilar treliçado. E aqui só mostrando que você tem a formação de dois banzos, formado por 2 perfis U laminados, estes, simples, um de cada lado. Apenas elucidando sobre a forma com que nós estamos agora lidando. A carga de vento é lateral, e ela vai estar aplicada, no caso, na lateral do nosso pilar treliçado. O que você está vendo, no caso, é essa vista aqui, apenas vendo, digamos assim, um banzo. Mais para dentro da sua tela, você vai ver o outro banzo. Então, que seria, no caso, uma linha, né, FITU, mas representada por 2 banzos. E várias treliças, né, várias diagonais e montantes entre eles. A gente vê na FITU apenas uma linha. É importante ter essa visão espacial, esse dom da visão espacial. Muitos alunos não têm. A maioria dos alunos acabam não tendo, isso é um fato. Tanto no Brasil como no Canadá, isso é um fato. Já conversei com vários profissionais nos 2 países, isso acontece. Então, sempre procura desenvolver, entender a partir de um desenho linear, tentar entender sempre o 3D, tentar entender o todo do seu esquemático, do desenho esquemático do seu galpão. Não depender sempre de software para poder entender as vistas. Procure através de uma linha entender o que está se passando por dentro dessa linha. Aqui eu tenho uma linha que está representando só um banzo, não, está representando, no caso, os 2 banzos. Essa linha representa os 2 banzos do meu pilar, na FITU. Então aqui eu coloquei um perfil em americano. Eu indiquei a viga, indiquei lá na planta baixa de topo dos pilares, eu indiquei viga V1, V2, V3 e V4. Eu costumo, eu tenho as terças na parte da cobertura, tenho as terças, mas ao longo da lateral do galpão, na vista lateral, eu não tenho assim nada efetivamente sólido o suficiente travando os pilares. Então sempre procuro colocar um perfil I, um perfil W pequeno, de 200 ou 250 milímetros de altura, dependendo do vão, da carga. Um perfil simples, travando aqui os meus pilares treliçados na parte superior. Eu não deixo aberto ele sozinho, do contrário, estaria engastado e livre. Aqui uma outra coisa, eu considerei os pilares com base engastada, eu teria que calcular, no caso, barras de pré-concretagem, solda para resistir ao momento fletor que irá surgir aqui. Você pode considerar também as bases fixas, apoio do segundo gênero. Foi bom ter visto isso aqui e me lembrado. Então, as bases engastadas ou base fixa de segundo gênero, apoio de segundo gênero, você controla a estrutura e ela vai te obedecer. Aqui apenas mostrando, bem simples, aquela viguinha travando. Eu costumo considerar uma carga, vamos supor, de 150 kg por metro, ou aqui 200 kg por metro, que seria 2 kN por metro. 200 kg por metro vezes 10 dá 2.000, divide por 1.000,
vai dar 2 kN por metro, certinho. Então, a cada 5 metros, vencendo o vão de 5 metros, é uma viguinha, no caso contínua, uma carga de 200 kg. Por que 200 kg? Seria equivalente a ter um operário, vamos supor ali em cima, com 100 kg de peso, e o ferramentário. Então, está com bastante folga, 200 kg por metro linear. Apenas uma viga para travar, e caso seja necessário no futuro, alguém estar aqui em cima fazendo manutenção do galpão. Então, para essa viguinha, eu considerei, fui na tabela de perfil I americano, para usar toda hora o perfil W, o perfil VS, é bom usar o perfil VS também, às vezes, aqui nas aulas, para a gente trazer mais à tona o VS. Saindo assim um pouco do foco, sempre trago o perfil W para vocês. Vamos trabalhar também os perfis americanos, são muito úteis e muito fáceis de encontrar, no caso, em comércios de interiores, cidades de interiores. É bem fácil de encontrar perfis americanos em serralherias. Então aqui eu utilizei o perfil 203 por 27,3, que é a altura dele em milímetros pela massa em quilos por metro. Aqui as propriedades básicas, nada demais. O módulo resistente, ou módulo de resistência, momento de inércia em torno do eixo X. Então as propriedades mais importantes. Por se tratar de uma viga, as propriedades mais importantes seriam o módulo resistente, momento de inércia. Aqui, apenas mostrando a deformação vertical. Então, apenas lancei o perfil, gerei a deformação vertical aqui no F2 e encontrei uma deformação bem pequena, de 1,41 milímetros. Então, 1,41 milímetros está bem abaixo do limite, que seria 500 centímetros dividido por 2 centímetros. Então, 20 milímetros é o limite estabelecido por norma. Então, a deformação vertical nessa viguinha de travamento está bem ínfima, está bem abaixo do valor limite estabelecido por norma. Você pode não, você depois vai e dimensiona essa viga direitinho. Pelas aulas, por exemplo, nas aulas, eu já trouxe aqui de perfil I americano, no nosso mezanino 2, eu já trouxe lá o perfil I americano. Também já trouxe, foi lá que eu trouxe o perfil I americano na aula do mezanino 2, na playlist do mezanino 2. Então vai lá, veja o dimensionamento da viga. Eu trouxe sobre todos os critérios, com travamento contínuo, tendo uma laje, com uma contenção lateral ou mais contenções laterais, ou sem contenção lateral nenhuma, como é o caso aqui, apenas contenção nos apoios. Então vai lá e se permita, dimensione essa viga. Ela passou na deformação vertical. Como eu falei, quando ela passa na deformação, no caso vertical na flex, ela tende a passar no dimensionamento. Não é uma regra geral, tende a passar. Vai lá e dimensiona essa viga. Pega aqui as propriedades, vai na playlist do mezanino 2, veja lá o passo a passo de uma viga com contenções apenas nos apoios. Eu não tenho laje, eu não tenho contenção contínua. Eu não tenho travamento, no caso lateral, eu não tenho contenção lateral nessa viga, apenas contenção nos apoios. E verifica se ela passa. Então, delta, no caso, o Y, 1,41 milímetros. Cuidado com essa nomenclatura, no F2, que aqui indica, no caso, vezes 10 elevado a 0, que seria, no caso, 1. Então, vezes 1. O E, no caso, na calculadora, né, mais 0,0, significa vezes 10 elevado a 0. Cuidado, se vier aqui, no caso, 1, por exemplo, ou 2, muito cuidado aqui nas unidades. Então, veio praticamente nada, 10 elevado a 0 é 1, então fica 1,41 milímetros. Então, é muito menor do que 20 milímetros. A formação vertical satisfaz. A minha viguinha de travamento, ela atende bem. Pode ser uma viguinha robusta, uma boa área, uma boa inércia, baseada no bom senso, para travar os nossos pilares ao longo da direção mais desfavorável, ao longo do seu momento de inércia em torno do eixo Y. Escolha do perfil para o pilar. Definição do perfil do pilar com HP. Se fosse um perfil HP, CS ou W. Eu vou trazer aqui galpões, um galpão, um perfil HP ou coluna soldada. Eu vou trazer aqui nas aulas. Comecei com um perfil logo treliçado. Eu acho que é o que o pessoal mais pede. Só tem mais de pedido. Então, o perfil a ser adotado para um pilar deve possuir um bom raio de giração no entorno dos eixos X e Y, ou seja, nas duas direções. Caso fosse um pilar de alma cheia, HP, coluna soldada ou W, como é que eu escolheria esse pilar partindo do zero? Ou seja, eu optaria por um pilar que tivesse um bom raio de giração em torno dos eixos X e Y, ou seja, um perfil H, que seria o HP, no caso laminado, ou um perfil, chamar assim, H soldado, seria a coluna soldada. O perfil ideal para este propósito é sempre, está aqui, um perfil HP, que é o H laminado, ou CS, que é o H, no caso assim, o H soldado. Acabei de falar isso. Ou um perfil de seção quadrada, retangular ou circular.
O perfil retangular, no quadrado, circular, tem o mesmo raio de giração nas duas direções, mesmo momento de inércia, mesmo módulo de resistência. Então são o quadrado circular. O retangular ele varia, lógico. De uma direção para outra vai ter um diferente módulo de resistência. O quadrado circular tem a característica para pilares muito boas, eles vão ter o mesma área vai ser única, mesmo módulo resistente e o mesmo momento de inércia nas duas direções, quadrado ou circular. Eu adoro trabalhar com esses perfis para colunas, fica uma coisa bem estética e bem agradável também para arquitetura. Ou antes de mencioná-lo como perfil W, sim, eu não gosto de dimensionar colunas com perfil W, isso é meu, do Jari. Pode mencionar à vontade, não estou proibindo ninguém, mas eu sempre vejo o princípio de H com alaminado ou soldado para colunas, ter o melhor raio de geração em torno do eixo Y. O perfil W eu uso mais para vigas, a geração em torno do eixo Y é menor, desde que este atenda no caso de dimensionamento, naturalmente. Porque, por exemplo, você entra lá na tabela da Gerdau, vamos supor, você vai lá e define, por exemplo, definido um perfil para essa altura, W360 por 91, perfil H, por exemplo, como primeira tentativa. Você vem aqui e olha o W360 por 91, que é 360 milímetros de altura, 91 kg por metro linear. Na tabela da Gerdau, o que eu fiz aqui? Eu consolidei, eu recortei todos os perfis que não tinham H do lado e deixei só os Hs. Eu tirei todos os perfis que eram Ws. Os que são chamados assim, tem uns perfis chamados W, que vem um H, tem uns chamados HP, que vem um H. Isso quer dizer o quê? Que esse W, essa característica do W, ele é um H e tem aqui as dimensões, no caso, próximas de um H. 318 numa direção, 308 na outra direção. Aqui 312, 312. Então, são perfis com formato geométrico em que no caso, chama assim, a altura da seção transversal é quase igual, vou botar assim, à largura. Então, quando a largura e a altura são bem próximas, você tende a ter o melhor raio de geração, no caso, em torno do eixo Y. Aqui o raio de geração. Muito melhor o raio de geração de um perfil H do que de um perfil W. Tente lá comparar o raio de geração em torno do eixo Y de um perfil H com um perfil W, por exemplo. Eu prefiro trabalhar com o perfil H por isso. Eu trabalho sempre nas duas direções, o pilar sempre trabalha nas duas direções. No caso, você encontrou aqui o perfil W360 por 91, você vem na tabela, você vai ter a área, a altura que é importante. Dessas características principais aqui, a princípio, não tem assim nada. A única coisa relevante aqui seria a altura. Assim, no princípio, uma estimativa inicial de coluna. E o mais importante vem depois. Eu sempre, no caso, me atenho ao módulo resistente, lógico. O módulo resistente tem que ser bom numa direção. E o módulo resistente também na outra direção. Na outra direção, no 2Y, você vai ter um momento fletor menor. Mas é sempre bom ter um módulo resistente também bom, elevado, em torno do eixo Y, dependendo da situação. Então, o módulo resistente em torno do eixo X, principal característica que eu olho para escolher um pilar, e o módulo resistente em torno do eixo Y, caso venha precisar também de um módulo resistente mais acentuado. Aqui, mais uma vez, eu separei aqui os Hs, agora WH, mais uma vez. Para o nosso projeto, vamos escolher o perfil H, que é só uma hipótese, eu não vou trabalhar com esse perfil H nessa aula. Definido como perfil W360 por 91 com primeira tentativa, por exemplo. Você vem aqui e olha, no caso, aqui continuando, perdão. A continuação da tabela da Gerdau, ela traz aqui as outras características, momento caso torcional, constante de empenamento. Aqui seria o perímetro, eu acho, metros quadrados por metro linear. Seria o perímetro, não estou lembrado. Metro linear por metro quadrado, eu não estou lembrado da unidade U. Aqui tem o índice de flambagem, caso, a bitola em polegadas, aqui é mais para outros países, não tem necessidade. E aqui o RT e o IT, não tem, seria mais em torno para torção, alguma coisa torcional do pilar. Então, a princípio, aqui só continuando as características, caso do pilar, é continuação daquela tabela anterior. Nada demais, apenas frisando o W360 por 91, caso escolhesse ele, continuando sobre as características mais importantes. O bom na tabela da Gerdau é que ela traz o CW, constante de empenamento. Nem toda tabela de fabricante traz o CW, constante de empenamento. Aqui nós temos então, por exemplo, W360 por 91. Poderia ser outro perfil, vamos por caso estivesse escolhendo
tivesse em dúvida, eu poderia, por exemplo, vir para o perfil W310 por 93, por exemplo. Ele tem uma massa um pouquinho maior. Ele tem, aqui na massa, 93 kg por metro. Em termos de dimensão, ele é um pouquinho menor. Vamos ver aqui o módulo resistente. O módulo resistente um pouquinho menor, 1.300. A massa dele é um pouquinho maior, 93, mas o módulo resistente dele é menor. Então, caso você viesse a optar, ao definir um perfil HP, por exemplo, ao invés de escolher o W360, quisesse optar pelo W310, você estaria perdendo 2 kg por metro, no caso de massa, 2 kg por metro linear, e estaria perdendo também no módulo resistente. Ele é menos resistente, no caso, WX, em torno do eixo X, ele é menos resistente que esse perfil W360. Então, nem sempre o perfil mais alto vai ser o mais antieconômico. Aqui é um perfil mais alto, com 360, quase 360 milímetros no caso de altura, contra um perfil menor. Mas esse perfil é um pouquinho mais pesado e tem um módulo, no caso, resistente menor. Então, entre esses dois perfis, por exemplo, eu optaria por esse W360 por 91. Ele me oferece o melhor módulo resistente com uma massa, no caso, ligeiramente menor. Vou ter mais economia e mais resistência. Estou só mostrando, elucidando como o princípio de você definir um tipo de perfil apropriado para trabalhar, caso fosse trabalhar com perfil de alma cheia, perfil H, por exemplo, H ou HP da Gerdau. Continuando agora com o nosso perfil treliçado. O aqui tem 4.1, foi aquele item 4.1, apenas discutindo e, no caso, trabalhando nessa ideia de qual perfil utilizar no perfil de alma cheia. Como é que você começa na tabela? São tantos perfis, qual que eu começo a escolher e por quê? Sempre opte pelo perfil com o melhor módulo resistente e com a menor massa possível. Agora, voltando para o nosso pilar, objeto de estudo dessa aula, que é o pilar treliçado. Então, nesse caso, eu sempre opto por perfis U-laminados. Para perfis, no caso, treliçados, eu prefiro trabalhar com os laminados do que com chapa fina dobrada a frio. Então, para os banhos, perfil U-laminado simples. Em último caso, se precisar, coloque até um perfil duplo U aqui e um duplo U aqui, um de frente para o outro, um de frente para o outro, formando dois perfis retangulares. Como fizemos alguma coisa parecida lá no Totem. Lá no Totem, trabalhei com dois perfis U, um de frente para o outro, formando 4 pilares. Né? No Totem eram perfis duplo em cada quina do Totem. Era uma treliça um pouco mais resistente do que essa treliça aqui, por exemplo. Então aqui nós temos dois perfis U simples, perfil U laminado, eu sempre opto por esse. Para as diagonais e montantes, eu opto por perfis L laminados. Então eu procuro trabalhar sempre com perfis laminados, tem uma espessura melhor. São mais próprios para poder trabalhar numa área marítima, com corrosão, uma área industrial, do que um perfil chapa fina dobrada a frio. Muitas empresas, certa ocasião, já tentei ligar e convidar para fazer um galpão à beira-mar e todas declinaram. Não vou questionar, não preciso citar o nome das empresas, são das maiores empresas do Brasil, mas é fato, não se trabalha perfil chapa fina dobrada a frio à beira-mar. Em área industrial também tenha cuidado. Então, perfil laminado é mais garantido para áreas assim, com maior risco de processo de corrosão. Estou aqui só recordando, reforçando o bônus do perfil U simples. Sempre procuro optar por essa solução, laminado. E dois perfis, no caso L simples laminados, para as diagonais e aqui para os montantes. Estou aqui só mostrando em planta baixa. E aqui nós temos o perfil U, caso, para cada banzo, e os perfis em diagonal por dentro. Você pode colocar por fora e pode colocar por dentro. Já mostrei em algumas aulas aqui no nosso canal e quanto mais distante, no caso a diagonal, uma da outra, maior será o momento de inércia do conjunto. Então, quanto mais próxima a diagonal uma da outra, menor o momento de inércia do conjunto nessa direção em torno, no caso, do eixo Y, que é mais favorável. Então, caso você coloque a diagonal pela parte de fora, só pelo fato de você fazer isso, você já aumenta o momento de inércia do conjunto das diagonais. Se tem duas diagonais, quanto mais distante uma da outra, maior o momento de inércia em torno, no caso, desse eixo. E aqui montante, para não deixar faltar, também de dois perfis L simples. Aqui, elucidando o nosso pórtico, nós temos 12 metros de eixo a eixo. Mostrei lá na aula inicial, 5 metros, 1,20 m. Botei de eixo a eixo, isso. É o comprimento
ela é a parte frontal, né, do nosso galpão. Tem 12 metros. Aqui 90 centímetros, 1,20 m. Aqui é cada 1,5 m. Né? Botei esse barra ou arroba. Vou repetir todos. Mas ele tem umas variaçõezinhas. Eu botei cada 1,5 m para ficar mais fácil. Não ficar calculando para cada dimensão variável. Eu botei de forma... Mas no projeto real você pode trabalhar com os banzos, como mostrado aqui, com dimensões variáveis. Não tem problema. Calcula um para cada um os esforços. E em função de cada comprimento, você dimensiona cada banzo separado. Aqui só elucidei cada 1 metro, cada 1,5 de modo geral. E aqui sim, está certinho cada 50 centímetros. Aqui uma atenção. Quanto mais próximo essas diagonais, quanto mais diagonais você criar aqui na sua treliça da coluna, mais firme, vou botar assim uma linguagem mais geral, mais firme ela fica com relação à deformação horizontal. Quanto mais treliças, no caso, mais contenções, vou botar assim, contenção a cada 50 centímetros. É mais eficaz do que se eu eliminar esses montantes intermediários, tivesse um montante a cada 1 metro, por exemplo, ou a cada 1,5 m. Então, quanto mais apertadinho, no caso, mais próximo um do outro esse montante, quanto mais montante você colocar travando aqui, no caso, sua coluna, menor esse espaçamento, botar assim entre eles, quanto menor esse espaçamento, mais rigidez você cria para essa coluna. Então você melhora. Sua coluna tem um montante a cada 1 metro, vamos supor. Ela não está passando deformação horizontal. Volta no F2 e desenha a cada 50 centímetros. Refaz a treliça com um espaçamento menor. E ela é capaz de passar. Então você aumenta um pouco a rigidez da sua coluna, criando mais montantes com espaçamentos menores entre eles. Aqui, mais uma vez, elucidando, uma vista mais próxima. 80 centímetros foi uma estimativa. Não sabemos ainda se ele irá passar. Como falei na primeira aula, foi uma estimativa, 80 centímetros. 50 centímetros também é uma estimativa. Eu não sei se ele irá passar. Então, queremos ver nessa aula em relação à deformação horizontal. Cálculo das reações de apoio dos esforços, no caso dos elementos do pilar treliçado, cargas verticais. Carga vertical na treliça. Primeira coisa que você faz é você pegar aquela nossa treliça de cobertura, que já calculamos em uma das aulas, e você vai aplicar sobre os pilares treliçados. Então aqui eu desenhei no F2 os pilares treliçados e coloquei sobre ele, no caso, a treliça. Então, a treliça de cobertura. Você precisa calcular primeiro essas cargas verticais, aplicar aquelas cargas ponderadas que nós trouxemos lá da outra aula. Já fechamos esse assunto, a treliça de cobertura, só trouxe ela aqui com as cargas ponderadas e iremos aplicar essas cargas para o nosso galpão, para o nosso pilar, no caso, os pilares treliçados. Estou aqui só elucidando nosso pilar treliçado, formado por dois perfis, no caso, perfis U laminados, no caso, um perfil laminado de um lado, outro perfil laminado do outro. Perfis simples. E cada um com um centroide, no caso, não localizado de forma simétrica, de forma assim assimétrica. Então, o perfil U, no caso, é um perfil assimétrico e o seu centroide, de gravidade, ele não fica localizado no eixo, exatamente na parte central da sua mesa. Ele vai ficar localizado um pouco mais afastado do centro da sua mesa e mais próximo, onde vai ter mais massa, mais próximo no caso da alma. Estou aqui só mostrando no F2 como é que eu fiz isso. No F2 eu coloco, por exemplo, o banzo. Um exemplo, coloquei o nome do banzo. Eu coloquei, por exemplo, uma forma amorfa, uma forma genérica. Escolho lá a forma genérica no F2 e coloco manualmente a área. Deixa eu ver se está certinho. Aqui. Eu coloco a área em 15,5 centímetros quadrados. No caso, a área do perfil. Eu tenho o perfil de um lado e o perfil do outro. Então, apenas uma área de um perfil. Muito cuidado. Aqui, momento de inércia de um único perfil U simples. Esse momento de inércia, muita atenção aqui, eu vou falar. O perfil U, ele está, no caso, com a menor inércia voltada nessa direção. A menor inércia está nessa direção. Tem aqui o perfil X, tem aqui o eixo X. Perdão, o eixo X está aqui, eixo X é esse eixo horizontal, o eixo Y, o eixo vertical. Em torno do eixo Y, você vai ter menor inércia. Então, como o pilar ele está contribuindo para a treliça, mas atuando com no caso, com a sua menor inércia, ele não está voltado com a sua maior inércia no conjunto da treliça. Ele está com a sua menor inércia aqui e aqui.
Então aqui ele está, caso ele estivesse deitado, ele estaria com a maior inércia, contribuindo para a treliça. Mas ele está, no caso, em pé. Olhando aqui em planta baixa, fazendo uma projeção do pilar aqui, ele vai estar nessa posição. Então, em torno do eixo Y, que seria o eixo Y, o eixo vertical, em torno do eixo Y, vai ter momento de inércia, no caso, Y. Então, se coloca o menor momento de inércia do pilar, pois ele está atuando com a parte lateral dele. A menor inércia do pilar está em torno, no caso, do eixo de menor inércia, que é o eixo Y. E o D, no caso, também muita atenção, não é a altura do nosso perfil, que é um perfil de 150 milímetros de altura. É uma largura de 48,8. Como o perfil ele está, no caso, com a largura dele, digamos assim, na parte frontal da sua tela, você não coloca, no caso, a altura do pilar aqui. Na parte D do F-Tool, você vai colocar a altura nessa projeção, que seria referente à largura. E mais uma vez o centroide. O centroide não é referente aqui à metade da largura. Vai na tabela do fabricante e vê, no caso, a distância certinha e vê o centroide que ele indica na tabela do fabricante. Então, aqui é o centroide. Seria a distância, no caso, do centro de gravidade, no caso, até o eixo, a face externa aqui da alma do perfil. Então, muito cuidado com o momento de inércia. Tem que ser o momento de inércia em torno do eixo Y. O perfil ele não está em pé, ele está, digamos assim, com a parte lateral dele voltada um para o outro. O D não seria a altura, mas sim a largura. E o centroide ele não fica no centro, no caso, da mesa do perfil. Muito cuidado com esses três elementos na hora de escolher uma forma genérica no F-Tool para poder atribuir as propriedades. Então, tendo isso em vista, eu atribuí essas propriedades para os meus banzos. Essas linhas aqui verticais dos banzos, eu atribuí essas características. Estou aqui só reforçando. Nós temos aqui o banzo. Foi um perfil de 152 por 12,2. Perdão que eu não apresentei ele ainda. Foi o mesmo perfil que a gente utilizou na cobertura do galpão. Vou tentar usar o mesmo perfil da cobertura para poder facilitar para a obra. Imagine a obra com o mesmo perfil para a cobertura e para os pilares treliçados. Para treliça de cobertura, para as treliças dos pilares. Vai ficar bem mais fácil para a equipe de obra. Então, 152, no caso, milímetros de altura, 12,2 kg por metro. Então, as propriedades que eu escolhi, no caso, no F-Tool, eu coloquei no F-Tool foram as áreas. A área é única, é uma área total de um único perfil, não multiplica por 2. Cada linha vai representar um perfil. Momento de inércia em torno do eixo Y. Não coloque o momento de inércia em torno do eixo X, porque ele aqui está com a menor inércia. Inércia, no caso, em torno do eixo Y, é a menor inércia. É a parte mais frágil do perfil. Então, coloca aqui a inércia, momento de inércia em torno do eixo Y. O D, que seria referente à altura, como ele está na horizontal, coloque a largura do perfil. Não coloque a altura de 152. Coloque a largura do perfil 48,8. A largura da mesa. E aqui, não a distância, a metade da largura. O centroide, ele é referente, no caso, o centroide no perfil U, ele é mais voltado para mais próximo, ele está mais localizado mais próximo da alma, no caso do perfil, e dessa outra parte direita vazada. Então, ele não fica no centro centroide, no perfil assimétrico, ele fica mais voltado, no caso, para a alma do perfil. Então, muito cuidado com essas características referentes ao eixo Y. São uma armadilha se você não tiver atenção. E você pode sair colocando aqui momento de inércia em torno do eixo X, que é a maior inércia, colocar a altura do perfil, 152, e o centroide do todo, 152 sobre 2, seria metade da altura. Então tenha muito cuidado com no caso, aplicações das propriedades geométricas num desenho linear como esse do nosso banzo. Então muito cuidado, né, com a orientação geométrica do perfil. Então aqui, uma vez colocado, no caso, as propriedades do nosso banzo, eu gerei aqui, no caso, no F-Tool, a carga vertical na treliça de cobertura, que é a aula 7. Essa foi a carga vertical na treliça de cobertura na aula 7. Isso, aplicando as cargas verticais ponderadas de nossa treliça de cobertura, gerei aqui os esforços. Eu não falei das diagonais, eu falei dos banzos. As diagonais são as mesmas que eu apliquei lá na nossa aula de treliça de cobertura. Eu não falei delas, mas as diagonais e montantes eu coloquei no F-Tool, igualzinho como eu expliquei como eu coloquei lá na aula de treliça de cobertura. Porque aqui mais o banzo, elemento principal, as diagonais e montantes são elementos secundários, mas eu coloquei também propriedades, os perfis L,
para as diagonais e montantes. Aqui, mais uma vez, o diagrama de esforços normais. Lembrando que aqui você vai ter o diagrama de esforços normais, no caso expandido, mostrado aqui na F2, ou você pode comprimir, apenas comprimir, no caso, digamos assim, o diagrama. Eu zerei o diagrama, eu trouxe para cima, o número eu trouxe de volta para cima da barra, vamos botar assim. Fica mais fácil de visualizar, imprimir e botar na memória de cálculo. Você pode gerar o diagrama de esforços normais, como mostrei no slide anterior, ou como está mostrado aqui, apenas mostrando aqui os números. É mais fácil de recortar, botar na memória de cálculo, é mais visível. Então aqui o ND máximo do banzo, ele se refere a 41,87 kN. Lembrando que são cargas concentradas, no caso, aplicadas na cobertura, estão gerando esses esforços na nossa treliça do pilar. Então o ND máximo está lá em cima do nosso pilar. O banzo mais solicitado é esse, do nosso pilar. Esquece a treliça de cobertura, já verificamos ela. Então, para o pilar, o banzo mais solicitado é de 41,87 kN. ND máximo, botei o Dzinho, porque as cargas concentradas já são ponderadas. Então, meu esforço normal máximo aplicado no banzo já é ponderado. Então, ND máximo do banzo, 41,87 kN. O ND máximo da diagonal, botei aqui o número, apenas conserte esse número, por favor. Coloque lá 6,95 kN. E aqui no montante, ele tem esforço normal 0. O esforço normal da diagonal, todas são nulas, não tem nenhuma com esforço algum aplicado. E as diagonais mais solicitadas, bem, todas estão com números bem próximos, 6,95 kN, todas elas. Resumo aqui das cargas. Resumo da carga no pilar. No caso, na base do pilar, você vai ter o esforço horizontal aplicado ali na base do pilar. Você vai ter 5,88 kN de esforço horizontal ponderado. Esforço vertical máximo desse binário, você vai ter 25,44 kN. Esses esforços têm que ser, no caso, resumidos à parte da memória de cálculo, porque você vai utilizar eles para poder dimensionar as ligações, no caso, da base do seu pilar treliçado com a fundação. O MD é 0. Nós não temos momento fletor. Nessa direção da treliça, eu considerei como, no caso, elementos de segundo gênero, apoios de segundo gênero. Cargas no pilar, mais uma vez. Aqui foi na base do pilar. E aqui, no pilar em si, eu vou ter o esforço máximo no banzo, 41. Esforço máximo diagonal, 6,95 kN. E esforço máximo no montante, nulo. Todos os montantes estão com esforços nulos. Estão contribuindo, mas estão com esforços zerados. Uma vez feito o resumo das cargas verticais, agora vamos partir para as cargas horizontais propriamente ditas, que calculamos na aula anterior. Primeiro calculamos as cargas verticais e aplicamos nossos pilares treliçados. Agora vamos para as cargas, caso, horizontais. Aqui nessa aula eu optei por colocar aquela carga concentrada única final. Você pode voltar aqui, colocar no F2 uma carga por metro linear em cada nó, como fizemos também. Aquela carga de 6, alguma coisa quilonewtons que encontramos em cada nó. Vamos multiplicar por 1 metro, encontramos uma carga em cada nó. Ou, como eu fiz aqui, acabei optando nessa aula por colocar a carga geral, uma carga única, vamos assim. Então aqui nós não iremos analisar nenhuma carga vertical. Já analisamos cargas verticais e extraímos os esforços máximos aplicados no nosso pilar treliçado. Agora iremos aplicar as cargas horizontais e extrair os esforços máximos aplicados no nosso pilar treliçado. As cargas horizontais já estão ponderadas. Eu apliquei a carga horizontal e note, esse é o diagrama básico, típico de esforços, no caso, esforços normais. Então, pelo F2, ele vai gerar esse diagrama. Ele é bem bonito, mas ele pode ficar mais legível, mais fácil de leitura, fazendo o quê? Você volta no F2, reduz lá o gráfico, é fácil de reduzir, e você fica com os números mais visíveis, mais claros para colocar na memória de cálculo. Aqui você observe que quando você gera agora esforços horizontais, para os esforços verticais nós tínhamos lá no topo da coluna o banzo mais solicitado. Para os esforços horizontais se inverte. Você vai ter o primeiro elemento de banzo como mais solicitado.
81,47 kN, esforço, no caso, normal, ponderado, aplicado nesse banzo, seria o banzo mais solicitado. Aqui para a diagonal mais solicitada, ela também seguindo a regrinha, ela começa com um esforço menor na parte superior e na parte inferior ela acaba tendo esforços maiores. Tem várias diagonais aqui embaixo, próximo da base, com esforços próximos, praticamente iguais, 35,77 kN. E com relação ao montante, mais uma vez, esforços nulos para todos os montantes, não temos nenhum esforço aplicado. Sempre observe com calma, faça a leitura com calma, porque note que o banzo de um lado vai ter um valor, do outro vai ter outro. Pega o esforço máximo, vamos dimensionar um banzo só e replicar para todo o nosso pilar treliçado. Continuando aqui, apenas mostrando o resumo agora dos esforços normais aplicados no pilar decorrentes da carga horizontal de vento. Você vai ter na base do pilar um esforço horizontal de 30,28 kN, uma carga vertical de 81,47 kN, o momento fletor ele é nulo, e carga no pilar propriamente dita para o banzo 81,47, diagonal 35,77 e para o montante é nulo. Então essas cargas de 81 e 35, juntamente com esse comprimento de 50 centímetros que nós sabemos aqui do banzo, e esse comprimento que eu vou obter e trazer na aula de dimensionamento da diagonal, nós iremos agora utilizar esses esforços máximos para dimensionar o banzo na aula seguinte e diagonal na aula posterior à do banzo. E assim fecharmos o dimensionamento do pilar. E cálculo de deformações horizontais. Aqui iremos trabalhar agora deformações horizontais e verificar se ele precisa ou não de travamentos, no caso em X ou outro tipo. Aqui a deformação horizontal trazida pelo F2, aplicando aquela carga horizontal concentrada única que eu mostrei, né, lá atrás. A gente gera a deformação horizontal no F2 e tem aqui os valores. Quando você clica num ponto, cliquei nesse ponto, nesse nó mais extremo, mais distante, ele deixa essa linha aqui vermelha, por exemplo. E ele me gera esse valor lá em cima no F2, na parte superior, no menu, ele gera um valor de dx. Cuidado que tem dx e dy. Aqui estamos analisando deformação horizontal. Não pegue o valor de dy, pegue o valor de dx. dy já foi, era para a cobertura como um todo. O valor de dx aqui é de 4,34, arredondando, vezes 10 elevado a 0, é vezes 1, então 4,34 milímetros. É a nossa deformação horizontal máxima. Uma deformação bem pequena, bem razoável, abaixo de 1 centímetro. Então a deformação ficou muito boa, sem travamento nenhum nessa direção. Não tem nem como colocar travamento, perdão. Nessa direção não temos nem como colocar travamento. Então a gente fecha aqui o espaço do cliente. Aqui, caso o esforço horizontal, a deformação horizontal ela não passe, você tem que voltar e fazer o quê? Você pode aumentar e desenhar a treliça com uma distância maior entre os banzos, aumentar de 80 para 90 centímetros ou para 1 metro. Você pode substituir o perfil U que eu adotei aqui no banzo, que é o elemento mais importante, por outro perfil mais elevado, um momento de inércia maior. Você poderia colocar, já colocamos um montante a cada 50 centímetros, já está bem sólido, está bem, digamos assim, bem sólida em termos de massa essa treliça, está bem apertado já o espaçamento entre eles. Caso tivesse um montante a cada 1 metro, você poderia, como solução para reduzir a deformação horizontal, voltar e desenhar como eu desenhei, colocar um montante a cada 50 centímetros. São ferramentas que te ajudam a voltar e salvar a sua cobertura e a cobertura, no caso do arquiteto, do cliente. Então você reduz a deformação horizontal mediante as ferramentas que eu acabei de falar. Então aqui a deformação horizontal limite, por norma, 250 no caso, 500 centímetros, perdão, é 5 metros de altura o nosso pilar. Dividir por 250, você vai ter 20 milímetros no caso de deformação limite. Como 4,34 milímetros está bem abaixo, satisfaz. Está cerca de 1/4 do limite, ou 5 vezes 4, 20, cerca de 1/5 ou 1/4 do limite, então satisfaz uma boa folga. Agora sim, agora iremos analisar a deformação horizontal, no caso, ao longo do eixo, digamos assim, longitudinal,
ao longo da lateral do nosso galpão. Lembra daquelas linhas que eu desenhei lá atrás, que se referem, no caso, ao nossa treliça do pilar. Aqui nós temos aqui o pilar visto de frente, mostrando aqui um banzo na frente do outro banzo. Como seriam dois banzos, um na frente do outro. Aqui nós temos agora, no caso, nós temos o perfil U voltado, aqui o eixo X, aqui o eixo Y. Em torno do eixo X tem maior inércia. Então agora cada perfil U está com a maior inércia voltada nessa lateral do galpão. Então você vai ter maior inércia voltada para cada, no caso, assim, voltado um para o outro. Um pilar, no caso, voltado um para o outro, vai estar com o perfil U voltado um para o outro com maior inércia. No todo, o pilar treliçado ele está com a menor inércia voltado um para o outro. Mas o perfil U, ele deitado aqui como está, ele vai estar com a maior inércia voltado um para o outro. Então, muito cuidado, se tem a inércia do perfil U é uma coisa, a inércia do conjunto da treliça é outra coisa. E temos a treliça com a menor inércia voltada um para a outra e segue uma boa filosofia de armar o seu galpão. E você tem vários pilares, você coloca a menor inércia, no caso, do pilar treliçado voltado um para o outro. Eles vão se ajudar uns aos outros aqui. Então você tem aqui a área, eu dupliquei a área. A área era de 15, alguma coisinha, multipliquei por 2. Eu tenho apenas uma linha no F2 para representar agora dois perfis U que estão entrando na sua tela. Então essa linha única, eu representei por 2 vezes a área. Momento de inércia, eu multipliquei por 2, momento de inércia em torno do eixo X. Pode voltar na tabela e conferir se eu usei direitinho o valor aqui, multipliquei por 2. A altura é uma altura só, 152,4. Agora sim posso colocar a altura, que o perfil agora está deitado. Em relação a essa posição do galpão, olhando o galpão de lado, agora o perfil está deitado. E aqui sim, o centroide seria metade da altura. O perfil U ele é monossimétrico. Ele é simétrico só em torno, no caso, em torno do eixo X. Em torno do eixo Y, ele é assimétrico. Então você tem aqui a altura, sim, agora está certinho, e aqui o centroide. Então se lembre, a altura multipliquei por 2. Momento de inércia, verifique se eu multipliquei por 2, eu vou conferir se tiver aqui a tabela de novo. Se eu mostrar a tabela, eu confiro. Mas multiplica o momento de inércia por 2. Você tem dois perfis. A área multiplica por 2, o momento de inércia multiplica por 2. A altura não multiplica por 2, é uma altura só. O centroide também é um só, divide a altura por sobre 2. Eu botei banzo X. Estou me referindo agora ao banzo com a sua maior momento de inércia em torno do eixo X. Eu botei banzo X. No outro desenho, eu colocaria como banzo Y, para não trocar. O perfil I, 203 por 27,3, travando o nosso galpão. Então, nesse diagrama unifilar, nós temos apenas as treliças, pilares treliçados, e essa viga travando de topo os nossos pilares. Por enquanto, não temos travamento nenhum em X, apenas o mínimo necessário, pilares treliçados e vigas. E vamos ver se passa na deformação horizontal ou não. Aqui a deformação horizontal, você tem dx igual a 5, aqui cuidado, 5,04 vezes 10 elevado a 1, ou seja, 5,04 vezes 10. Muito cuidado com essa nomenclatura de calculadora. O FITU traz essa mesma nomenclatura de calculadora científica. Então, o E mais 001 tem um nome para esse E, me fala a memória o nome dele, mas significa dizer vezes 10 elevado a 1. De vezes 10, está com uma deformação de 50 milímetros, 5 centímetros, é muita coisa. Aqui uma outra boa referência. Independente de verificar, antes de verificarmos aqui, que eu vou mostrar para você, a deformação limite, quando a deformação ela começa a chegar em valores de 4 centímetros, 5 centímetros, 3 centímetros, para uma altura de 5 metros, você já liga o seu botão de alerta. Opa, a deformação está um pouco elevada. Então tem como referência esses valores também. São muitas coisas que eu vou falando como referência, mas vai anotando no checklist. 3, 4, 5 centímetros, já começa a chamar a atenção do engenheiro. Alguma coisa ali não vai passar. Então é uma boa referência você ter valores de 1, tanto centímetros para um pilar de 5 metros, por exemplo. Depende da situação, depende de cada carga, mas são valores muito altos. 5 centímetros para um pilar
deformação horizontal é muito alto. Já vai indicando que de cara que ele não vai passar. A deformação, no caso o limite é de 20 milímetros, como calculamos, que seria 500 centímetros dividido por 250, dá 2 centímetros, que é igual a 20 milímetros. A deformação X, ela não é menor, no caso, do que 20 milímetros. Ela não satisfaz. Enquanto aluno, eu colocava assim mesmo, eu colocava esse menor do que esse, eu botava entre parênteses, não satisfaz. Correto é botar, lógico, esse maior do que esse outro. Eu sempre colocava isso. Se for, sempre deixava o menor e colocava não satisfaz ou satisfaz. Era a minha linguagem de aluno. Mas aqui você coloca o sinal maior. Correto seria colocar o sinal maior. Eu me habituei a botar assim e apenas botar do lado no Excel. Passa ou não passa. Então, a princípio, a deformação horizontal ela não passa e teremos que buscar correções, medidas corretivas, ferramentas dentro da engenharia para poder corrigir essa deformação e atenuar, reduzir bastante essa deformação horizontal e fazer o nosso galpão passar. Como podemos fazer isso? Uma solução simples é você criar uma outra viga intermediária. Eu copiei aquela viga, perfil I 203 por 27,3, copiei aqui na parte intermediária. A primeira solução, você vai ter agora um quadro. Você tem agora os pilares treliçados entrando na sua tela. Você tem agora duas vigas travando, uma de topo e uma intermediária. A deformação horizontal, com uma viga agora apenas, caiu bastante, menos da metade, era 50 milímetros, agora 1,94, arredondando, vezes 10 elevado a 1 na FITU, vezes 10, então 19,35. Caiu de 50 milímetros para 19 milímetros, só com o advento de uma viga intermediária a mais. Só isso. Então, com isso, a deformação aqui, ela passa, mas está no limite. Eu, como engenheiro, eu estou satisfeito? Não. Está muito apertado. Está passando, tá. Mas eu tenho mais recursos no projeto, que não são tão caros, para poder utilizar aqui e trazer uma segurança maior para o cliente. Não ficar lidando com esse risco do limiar de passar, muito próximo ali, de passar ou não passar. Podemos usar outros recursos. Então, primeira coisa, trave, no caso, uma linha intermediária da altura do galpão. Verifique a sua deformação horizontal de novo. Uma outra solução clássica é você trazer o X. Eu eliminei aquela viga intermediária, botei só a viga no topo. É importante ter a viga no topo, sempre mantenho ela. E coloquei, no caso, duas barras maciças. Deixa eu ver de quantos foi de meia, acho que foi de meia polegada. Duas barras maciças de meia polegada. Vai na FITU, bem simples, coloca lá um perfil circular, no caso. Cuidado, não coloque anel, ele é vazado. Coloque a barra mesmo maciça, com o diâmetro, apenas vai colocar o diâmetro e mais nada. O FITU calcula o centroide, a área, no momento de inércia, no caso, o círculo. Então, barra maciça, meia polegada. Vamos ver se ela passa. Coloquei a barra maciça. Outra coisa no FITU. Aqui você não coloca, você clica nessa linha, você escolhe uma opção lá para ele rotular a barra. Não é igual você clicar e criar uma rótula como fizemos na treliça. É diferente. Você clica na barra no FITU e pede para ele criar essa rótula na barra. É diferente. Uma barra rotulada. No meio, sim, eu coloco uma rótulazinha aqui. Como se fosse uma chapa Goussé, representando uma chapa Goussé, por exemplo. Alguma coisa desse tipo. Com relação à deformação horizontal agora, ela tem um outro formato. Eu apenas cliquei aqui no FITU para pegar a máxima barriga, o máximo barrigamento, botar assim uma linguagem bem informal. E olha como a deformação já caiu um pouquinho, estava em 19 milímetros, agora está em 15 milímetros, 15,1 milímetros. Então eu troquei a viga intermediária por um travamento em X e já caiu para 15 milímetros. Já melhorou bastante. Pode melhorar mais ainda. Não estou gostando desse resultado. Tá aceitável? Tá. Se fosse memória de cálculo de um colega, eu verificando, eu falei, sim, passa, podemos liberar o projeto. Mas se podemos pensar em alguma coisa, nós podemos pensar em alguma coisa melhor, enquanto está aqui na fase do projeto, por que não tentar aliviar um pouco mais para o cliente? Mas é um critério seu no ato da verificação ou no ato da verificação própria, de você liberar seu projeto ou não, assim. Vamos ver aqui uma outra forma de você travar. Essa é uma forma bem eficaz. Quando você substituir aquele X pensando um comprimento maior
por X, que vence um comprimento menor, você acaba reduzindo os esforços nessa barra e você acaba reduzindo a deformação horizontal. Você acaba trazendo uma coisa mais sólida para termos de travamento. Então, é mais eficaz, em linguagem geral, você ter 2 ou 3 X dentro desse mesmo espaço e ter apenas um X bem longo, travando de uma ponta a outra. É mais eficaz se trabalhar com 2, ou até também dividir em 3 partes, 3X se fosse o caso. Então eu mantive aqui a viga no topo, de perfil I americano, uma viguinha bem simples, bem singela, 20 milímetros de altura. A barra maciça. E aqui, lembrando que o nosso pilar intermediário de objeto de estudo é esse aqui. Então, nós estamos analisando a deformação horizontal. Eu estou verificando a deformação horizontal aqui do conjunto como um todo. Mas nosso objeto de estudo é esse pilar. Lógico, o todo tem que passar. Mas nosso objeto de estudo é esse pilar central, que a gente calculou a carga frontal de vento e a carga lateral de vento. 5 metros de influência frontal, 6 metros de influência lateral. A deformação horizontal do todo tem que passar, não é só desse pilar aqui, do todo tem que passar. Só que agora analisando super solução. Acho que a partir daqui, só se eu criar 3x e criar mais outra viga intermediária, dividir em 3 vãos. Vamos ver agora. Opa, reduziu muita coisa. Foi bem mitigado. Essa deformação horizontal foi bem mitigada, foi bem reduzida. Então, de 20 milímetros o nosso limite, ele agora está com 3,35. Outra observação. A deformação, quando você aplica a carga horizontal, ela tende a reduzir de um pórtico para o outro. Então, você tem que 3,35. No meio do galpão vai ter 3,29, arredondando. E lá no final, 3,27. É uma tendência, ele vai reduzindo a deformação gradualmente, paulatinamente. Então aqui agora temos uma deformação de 3,37. Eu tinha pego aqui em cima. Eu botei aqui embaixo só para mostrar que onde você clicar, o F2 vai mostrar. A deformação aqui em cima, se eu clicar nesse pontinho, na quina do galpão, ao extremo, ele vai me dar a deformação máxima de 3,37 milímetros. Menor do que 20 milímetros, está bem melhor do que aquela situação de 19 milímetros, 15 milímetros. Está bem abaixo. Então, agora sim eu fico mais tranquilo de colocar a cabeça no travesseiro e dormir, entregar o projeto para o cliente. E aqui, por fim, apenas mostrando que nessa direção você vai ter, por exemplo, eu gerei um momento fletor nessa direção do... Eu tenho a treliça entrando na sua tela, a gente calculou o pórtico, mas nessa direção eu tenho as treliças, no caso, uma de lado para outra. E os perfis um de frente para o outro. Normalmente aqui eu me atenho à deformação horizontal, calculo a deformação horizontal. E depois eu vou e também posso dimensionar o perfil no caso do pilar. Como é que eu faria isso aqui? Aqui eu gerei no caso, o momento fletor, diagrama de momento fletor, esse pórtico. Ele vai me gerar, porque eu estou mostrando apenas elementos lineares. Aqui, entrando na tela, eu tinha a treliça, no caso, pilar treliçado. Nessa direção lateral do vento, eu não tenho outra treliça aqui. Eu tenho apenas os banzos. Esses diagonais e montantes estão travando sim, como se fosse uma escada. Olhasse como se fosse uma escada. Está travando muito bem o nosso perfil U. Ao longo do seu momento de inércia mais frágil, nós temos um travamento a cada 50 centímetros. E ao longo do seu momento de inércia maior, que é esse aqui, como nós criamos uma viga intermediária, eu vou ter um travamento a cada 2,5 metros. Então você poderia calcular um pilar, é um pilar assimétrico, chatinho de dimensionar, não gosto de dimensionar pilar assimétrico, prefiro sempre adotar perfil simétrico. As dois perfis U, como a gente fez lá no Totem, eu não gosto de calcular perfil assimétrico para pilar, não recomendo. Mas enfim, você poderia calcular aqui o perfil assimétrico de um pilar com 2,5 metros de altura, caso atuando aqui no plano Y ou em torno do eixo X, no caso, e a cada 50 centímetros travando o pilar, no caso, no plano X ou em torno do eixo Y, se você desejar adotar como referência. Aqui eu botei um desenhozinho da seção transversal do perfil U, apenas mostrando que ele está com esse formato e vai estar atuando aqui. Botei em planta baixa a representação do perfil U. Então aqui nós temos aqui dois perfis U, no caso, um de frente para o outro, para resistir esse momento fletor.
O momento fletor, no caso, ele é de 4,82, no caso, kilonewtons, metros. Eu apenas dividi pela altura para mostrar a carga axial que ele vai gerar nesse banzo. Carga lateral de vento está me gerando esse momento fletor. E para calcular a carga, no caso axial, esforço normal nesse pilar, bastaria dividir esse momento fletor no caso, pela altura dele, 1,52 milímetros. Vou ter aqui 31,71 no caso, kilonewtons, digamos assim, em cada flange, atuando em cada flange aqui do nosso pilar. Então, essa carga axial ela é bem menor do que a carga axial de 81,47 kN que a gente usou para calcular pilar treliçado de frente, um para o outro. Então, ela é uma carga bem pequena para o pilar. Outra coisa, você tem dois pilares aqui, não é um só, não é um pilar só. Então, esse momento fletor se divide por 2. Pois aqui eu atribuí 2 vezes a área, 2 vezes o momento de inércia. Eu tenho dois perfis U aqui, um de frente para o outro. É uma linha no F2, mas eu tenho dois perfis U, um de frente para o outro. Então não se esqueça, para calcular cada coluna dessa, com os travamentos que eu mencionei, você divide o momento fletor por 2. Em termos de carga, no caso normal, você pode gerar carga normal aqui no F2. Verificar qual é o carregamento normal que vai ter aqui. Seria equivalente à reação, 0,35 kN. Carga bem pequena, então você pode calcular o momento fletor, aplicar o momento fletor, o esforço normal nesse pilar, gerar o diagrama de esforços normais no F2 e calcular esse pilar com um travamento a cada 50 centímetros no eixo, em torno do eixo Y e a cada 2,5 metros, no caso, em torno do eixo X. Ele já gerou uma deformação horizontal bem pequena, então assim tem uma grande chance dele passar. Então a treliça aqui é dos males o menor. Quando a treliça ela passa de frente e na sua lateral ela acaba passando com uma deformação horizontal bem pequena, a chance do pilar passar, mesmo sendo um pilar assimétrico, é muito grande. Porque em torno do eixo Y mais favorável, ele tem um bom travamento a cada 50 centímetros. Então fica aqui a dica apenas para fechar esse dimensionamento, de dimensionar esse pilar assimétrico com esses travamentos. Esse momento fletor pequeno vai dividir por 2 ainda. Ele está em 4,82 kN vezes 1000, equivale a 4.820 Nm, dividido por 10, 480 km. 482 km, dividido por 2 vai dar 241. 241 km de momento fletor para cada pilar. É bem pequeno o momento fletor. Eu, sinceramente, quando a deformação é bem pequena, com base na minha experiência, na minha prática, a deformação bem pequena, eu nem calculo nada nessa direção. Calculo a treliça naquela direção frontal, um em relação ao outro, como iremos dimensionar nas aulas seguintes, o banzo, diagonais. E nessa lateral do na face, no caso lateral do galpão, com o vento, no caso lateral atuante, eu apenas verifico a deformação horizontal e deixo ela bem pequena, como nós deixamos com cerca de 3 milímetros. Então o pilar aqui já está bem seguro. O que você pode dimensionar o pilar, se você quiser, dividir por 2 esse momento fletor, encontra o esforço normal, direitinho no F2, e você calcula o pilar. Uma carga de momento fletor bem pequena, de 241 kg vezes metros. Momento fletor bem pequeno. Então, resumo das cargas máximas aplicadas em cada direção do pilar. E nós tivemos o seguinte: temos o X e o Y. O RD horizontal foi de 30,28, o RD horizontal 30,28 kN, vertical 81,47 kN, momento fletor 0. Cargas na base do pilar em torno do eixo X, ou seja, em torno do eixo X, com as cargas, no caso, que nós encontramos, calculamos, no caso, um pilar treliçado, um de frente para o outro, aquele pórtico, onde a gente mostra as treliças. E cargas no pilar que a gente encontrou foi de cerca de 80 para o banzo, mesmo. O momento fletor foi nulo. E em torno do eixo Y, que é o eixo mais favorável da nossa treliça, onde nós temos vários pilares, um contribuindo com o outro, nós encontramos um esforço horizontal máximo de 22 kN, um esforço vertical máximo de 0,35 N, um momento fletor de 4,82 kN e cargas no pilar de 0,85 e MDY, no caso, 4,82. O momento fletor, como considerei uma base engastada nessa direção, aqui fixa e fixa nessa direção, por ser uma treliça, eu coloquei como engastado. Poderia botar engastado também, engastado, no caso, nossa
pilar treliçado, eu considerei como se fosse engastado apenas em torno do eixo Y, o eixo mais favorável. Então eu teria que colocar parafusos mais afastados, barras de pré-concretagem, perdão, mais afastadas uma da outra, para resistir a esse momento fletor. Nessa direção, nós vamos ter apenas arrancamento vertical. Eu mostrei apenas duas vertentes, calculando com apoio de segundo gênero, considerando apoio de segundo gênero para o pilar nessa direção e engastamento nessa outra direção. Eu não faço isso, eu coloco ou engaste de uma vez nas duas direções, ou apoio do segundo gênero nas duas direções. Eu só mostrei formas de representar o pórtico, representando engastamento nessa direção mais favorável e apoios fixos na outra direção. Nós vamos fazer assim, vamos deixar os apoios do segundo gênero, dimensionar o nosso banzo, nossa diagonal, e na outra direção, quando a gente for calcular a base de pré-concretagem, a gente vem aqui e considera esse momento fletor nessa direção e calcula direitinho as barras de pré-concretagem, deixa ela bem afastada para gerar um bom esforço resistente face ao binário que vai ter na base do pilar, se é uma base engastada, enfim. São as informações que precisamos para poder dimensionar, no caso, a base do nosso pilar. E aqui em cima, as informações que nós precisamos já estão aqui, no caso, para a base do nosso pilar. Uma informação importante é com relação ao esforço vertical. Você tem cargas aplicadas na direção frontal e na direção lateral do galpão. No final das contas, todo pilar que você calcular para prédio, galpão, não se esqueça de somar. Cada pilar vai ter contribuição vertical, no caso, ao longo de um pórtico e ao longo do outro pórtico. Então aqui você soma a contribuição vertical, quando a gente calculou um pilar treliçado um de frente para o outro, e a contribuição vertical, quando nós calculamos um pilar um de lado para o outro. Pilar treliçado atuando um de lado para o outro. Você não esqueça de somar as cargas verticais. A carga final do seu pilar treliçado é essa daqui, 82,32 kN. Carga final do nosso pilar. Deixo aqui meu agradecimento fortíssimo ao engenheiro civil Dejair Modesto. Eu agradeço mais uma vez, em nome de todos que vierem assistir essa aula, por sua imensa dedicação e generosidade em desenvolver os desenhos do galpão, aqui representados via 3D, através do software Tecla. Ele dá aula de Tecla, ele é muito expert nesse assunto de software, e com toda a sua boa vontade, sua boa ação, ele acabou gerando os desenhos. 3 galpões, que serão objetos de 3 conjuntos de aulas que queremos trazer aqui no canal. Então, graças aqui ao empenho e a gratidão, generosidade do engenheiro civil Dejair Modesto, que nós tivemos aqui os nossos desenhos via o software Tecla, para poder melhor elucidar e trazer esse conhecimento de forma mais fácil para você, aluno, aluna, engenheiro, engenheiro. Deixo minha gratidão por me acompanhar em mais essa aula. É uma aula maçante, uma aula cansativa, mas eu tenho que mostrar a aula como um todo, mostrar os esforços horizontais no banzo e diagonal que nós conseguimos, e a deformação horizontal ela passou. Mais importante da aula, um resumo, são as cargas aplicadas na base do pilar. A gente vai precisar para poder dimensionar as barras de pré-concretagem, e chapas de ligação, chapa de base do pilar, os esforços máximos, esforço máximo no banzo e na diagonal, e as deformações horizontais. Uma vez passando as deformações horizontais, com o advento de travamentos que nós criamos aqui nessa aula, nós agora ficamos tranquilos. Opa, o pórtico como um todo está passando. Agora podemos ir com mais tranquilidade e dimensionar. E efetivamente verificar se no dimensionamento o banzo e diagonal irá passar. E passou na deformação horizontal, passou no dimensionamento, o seu pilar está liberado para ser fabricado. E aqui deixo os meus 2 livros, lançados pela editora Oficina de Textos. São os 2 melhores, meus 2 últimos e melhores livros, feitos no assunto de estruturas metálicas e pavimentos industriais e concreto. Caso você deseje adquirir, para poder aprimorar sobremaneira a vida prática e profissional no dia a dia. São livros feitos para quem precisa realmente consultar com rapidez no dia a dia, soluções rápidas para cada problema de projeto. Trago vários problemas resolvidos, sempre calculados em casos reais, nos 2 livros, e sempre aplicado para o dia a dia do engenheiro. Nada de ficar falando muita teoria, tá? Trago os conceitos, mas é um livro muito prático de você abrir,
ver o conceito que precisa e ver o exemplo já resolvido para cada problema do dia a dia. Esse é meu intuito, pois é isso que eu precisei há mais de 20 anos atrás, quando eu era aluno, recém-formado, e não tinha tanto na praça, tantos casos reais, e alguma coisa assim mais prática, efetiva no dia a dia. Então esse foi o intuito e principal objetivo desses livros. Bem, muito obrigado e te aguardo na próxima aula.